Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre dúvidas com relação a projetos, artigos, apresentação de projetos para ingresso de doutorado, de mestrado e também vamos falar sobre transformação, possibilidade de transformar projetos em artigos. A pergunta de hoje é da Tamara Rios. O que ela pergunta? Professora, a senhora falou que podíamos deixar dúvidas. Sim, com certeza, e ressalto isso aqui. Se você tem sua dúvida ou suas dúvidas, faça como a Tamara, deixe aqui que nós teremos um imenso carinho, prazer e dedicação de promover um conteúdo para você, buscando o máximo de qualidade possível. E ela continua. A minha é a seguinte: como pegar o pré-projeto de seleção de mestrado, que ainda não coloquei na inscrição, mas 10 páginas, e transformá-lo em um artigo para publicação? E como vou usá-lo na seleção? Tem problema ter sido publicado? Sim, Tamara. Então vamos lá. Às vezes a gente quer aproveitar o que a gente escreveu. E eu sou a favor disso porque realmente produção é uma coisa que merece atenção, é um desprendimento muito forte, muitas horas de dedicação, e eu sou a favor. Só que a gente tem que considerar algumas peculiaridades nesse processo de produção. Primeiro, um artigo para ser publicado, ele precisa já ter um problema estabelecido. Se você quiser publicá-lo como um artigo, o que você vai poder publicar antes da produção do seu material final são o que a gente chama de peer review, que são você comunicar à comunidade acadêmica que está investigando um determinado assunto. Então, é um artigo em forma de comunicado. Mas aí você vai ter que escolher, porque quando você está participando de um projeto de seleção para mestrado, você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, que esse processo de seleção, ele é quase uma aprovação de um emprego. Você tem mais concorrentes e você precisa mostrar para o seu orientador, mostrar para aquele professor que tem disponibilidade de orientação, que você é uma pessoa que tem capacidade de contribuir para a linha de pesquisa dele. Geralmente, os professores aderem pesquisadores que trabalhem junto das suas linhas de pesquisa, até mesmo para que as publicações e as pesquisas sejam melhores. Então, imagina que você trabalha com educação inclusiva, por exemplo. Você vai, como professor, querer alunos que trabalhem dentro dessa linha. E em cada linha de pesquisa específica, existem uma série de alunos, de alunos que trabalham com linhas semelhantes, uma série de autores que o professor acompanha e que vai acabar norteando ali sua linha de pesquisa, e alguns grupos existem até metodologias específicas. Por exemplo, se você vai para a área da saúde e você está trabalhando seu interesse é entrar no mestrado de genética, tá? Você só vai conseguir ser aprovada pelo professor se você tem interesse na mesma área dele. Eu tenho interesse em determinada área de genética para fazer testes laboratoriais. Então, esse professor vai só admitir alunos para que ele possa orientar que tenha não só o interesse pelo conhecimento, mas tenha know-how para trabalhar nessa área. Eu quero fazer um mestrado na área de biopolítica ou na área de educação, trabalhando com biopolíticas, de educação inclusiva, de educação em geral. Você vai ter que procurar professores que tenham interesse nessa linha de pesquisa. Então, professores do núcleo de educação que trabalham com educação inclusiva, e aí você vai conseguir entrar falando de biopolíticas e esse professor vai trabalhar alguma coisa a respeito. Provavelmente ele vai trabalhar Foucault, ele vai trabalhar Negri, ele vai trabalhar talvez Kant, já norteando essa linha. Tem professores que trabalham com outros autores que trazem a biopolítica. A mesma coisa com bioética. Você pode fazer uma inscrição para um doutorado de direito trabalhando só com bioética. E aí você pode trabalhar autores da bioética. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que você, para fazer o ingresso no mestrado, a sua preocupação maior tem que ser
Primeiro, esse processo de seleção. Como você vai fazer para agradar esse professor que tem potencial de te orientar? Como você vai fazer para ser interessante para esse professor no sentido da sua linha de pesquisa, no sentido da sua produção? Ele tem condições, você tem interesses similares ao do professor ou da professora? O seu interesse, seu conhecimento de autores, ele vai passar por esse crivo dessa produção? Como que você vai agradar? É esse processo de admissão. Se você pegar esse projeto e já partir de um artigo publicado, pode ser que o professor não goste, porque não vai ter ineditismo, a não ser que você você publique um artigo ali de estudo de caso, por exemplo, e no seu projeto você apresente uma intenção a mais de aprimorar o artigo. Qualquer assunto que já está publicado, ele já se tornou de domínio público. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, porque ele não é mais inédito. Então, nem o mesmo texto seria o certo você aproveitar, a não ser que você se autocite. E isso é uma questão bem peculiar no sentido de entender. Tem uma diferença aí entre autocitação, plágio. É muito importante você investigar um pouquinho mais nisso. Agora, você tem a questão de algumas seleções de mestrado e de doutorado darem preferência para alunos que já tenham publicado. Por que isso? Existe uma lógica nesse pensamento. Porque eu, como professora de pós-graduação, eu tenho que garantir que o aluno que está ingressando, que esse aluno que eu estou admitindo, ele tem inclinação para a produção científica, para a produção acadêmica. Afinal de contas, o resultado das pesquisas, o resultado de um mestrado, um resultado de uma reflexão intelectual é a publicação. Então, por mais que muitas pessoas acabam acusando que as cobranças têm sido cada vez piores com relação à publicação, é necessário você entender que o interesse, o objetivo, o porquê de existir pesquisas científicas e discussões acadêmicas é justamente a publicação. É como se fosse o produto final. Você tem que publicar artigo, você tem que publicar dissertação, você tem que publicar tese. É justamente por isso, porque transformar público esse conhecimento. Se você tem um artigo já publicado, você vai mostrar para esse professor que você tem inclinação acadêmica, que você realmente se preocupa com a pesquisa, que você já sabe esses meandros de publicação e já se colocou a teste nesse âmbito de publicar. Uma das maiores dificuldades hoje dos professores e dos programas de pós-graduação é justamente a não interesse, o não desdobramento, ao não incentivo. Eu acho até que é uma questão de costume e cultura com relação a essa publicação acadêmica. Isso faz com que os programas fiquem sempre com medo de perder nota, tenham baixo volume de publicação. É por isso que nas universidades federais, estaduais, é um pouco mais difícil esse ingresso no programa, porque eles precisam de alunos que produzam muito para que as notas dos programas continuem crescendo ou fiquem pelo menos estáveis, para que eles tenham bolsas. Então, é uma coisinha que leva a outra, é como se fosse um reloginho. O intuito é produzir no sentido de que a produção é o resultado final. Se você está buscando ingressar, o professor vai avaliar o seguinte: olha, esse aluno que já tem publicação, ele sai na frente porque ele já entende que o objetivo da produção das pesquisas científicas é a publicação. Se não se publica, não tem como a comunidade, não tem como os outros pesquisadores, não tem como a linha intelectual saber o que está acontecendo. Só se sabe o resultado se você publica. Então, você está recebendo uma bolsa ou você está ingressando no mestrado acadêmico, e o mestrado acadêmico, o doutorado stricto sensu, o objetivo é promover pesquisadores, não é auxiliar currículo, não é promover outros tipos de profissionais, são pesquisadores. E pesquisadores têm como regra publicação. Quanto mais você publica, mais você pesquisa. E deveria ser o contrário também. Quanto mais você pesquisa, mais você publica. Por isso que o pesquisador ele tem que ter essa cabeça de pesquisador, e por isso que no ingresso do mestrado, especialmente do mestrado acadêmico, o professor vai avaliar a sua capacidade de compreensão para pesquisa, tá ok?
Eu espero ter ajudado, Tamara, e não se esqueça, se você tiver mais dúvidas, pode deixar aqui com a gente, as outras pessoas também, e não esqueça também, tá, também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima!